Então a gente vai trabalhar hoje com essa simulação aqui, certo? Então a gente vai descrever a atividade. Se alguma coisa tiver com dúvida, a gente reescreve, dá uma melhorada. E essa atividade ela vai trabalhar três coisas. Vai trabalhar filas, vetores, alocação dinâmica, listas, na verdade, listas, vetores, alocação dinâmica e um pouquinho da ideia de simulação, né? De busca de ótimo e tal. Qual é a ideia dessa atividade? Nesse trabalho nós simularemos uma fila de banco. O nosso banco tem clientes que estão sendo atendidos nos caixas, nos caixas e clientes em espera na fila. Cada cliente tem um nível de paciência, quantidade de tempo que ele pode esperar na fila e uma quantidade de documentos a serem processados no caixa. Então, quando o cliente entra no banco, ele tem duas coisas, duas variáveis que definem a abstração de cliente. É a paciência dele e a quantidade de documentos. Ele precisa chegar no caixa antes que a paciência dele termine. Porque se a paciência dele terminar, antes dele chegar no caixa, ele vai embora e leva os documentos que ele veio processar. Então, dado isso que a gente tem, o que é que a gente tem que encontrar? Dados os parâmetros de probabilidade de chegar um cliente a cada minuto, paciência média de cada cliente, quantidade de cliente, dado esses parâmetros, qual é a quantidade de caixas que a gente coloca. Se nós colocarmos poucos caixas, os clientes vão perder a paciência e vão embora e o banco deixa de ganhar dinheiro. E se nós colocarmos muitos caixas, o banco vai estar pagando demais porque cada caixa tem um valor. Okay? Então a gente tem que, dados os parâmetros que a gente tem, fazer a simulação de quanto que o banco está ganhando e quanto que o banco está perdendo. Então a gente fixa os parâmetros de cliente e vai rodar a simulação várias vezes para cada quantidade de caixas. Com caixa, quanto é que o banco ganha? Com 2 caixas, com 3 caixas, com 4 caixas, 5 caixas. E aí a gente vai descobrir qual é a quantidade de caixas que dá o melhor retorno para o banco. Essa é a ideia. Então, o cliente tem dois atributos, que é a paciência e a quantidade de documentos a serem processados. As variáveis que definem a execução são o número de caixas, que vocês vão definindo. Eu acho que a gente colocou para ser no máximo 10, que é o que cabe no banco. A quantidade de clientes que chega por minuto, a paciência de cada um dos clientes, a quantidade de documentos que cada um dos clientes traz consigo, o limite máximo de pessoas no banco. Depois de uma certa quantidade de gente no banco, não cabe mais ninguém, não adianta aumentar. Cada interação representa 1 minuto passado no banco. A cada interação deve ser executado o seguinte pseudocódigo. Então, vamos aqui entender qual é o código de cada minuto. Para cada minuto de expediente, faça gerar aleatoriamente N clientes. Para cada um desses N clientes, faça, se ainda tiver espaço no banco, insira os clientes na fila de atendimento, se não, mande os clientes embora. Então, tudo isso daqui, tudo que define a aleatoriedade tem os parâmetros lá de mínimo e máximo. Ok? Então, por exemplo, vai ter uma quantidade de parâmetros mínimo de clientes, máximo de clientes, mínimo de documentos, máximo de documentos, e a gente vai ficar fazendo o nosso jogo de aleatoriedade aqui dentro, né? Para cada um desses N clientes, se ainda tem espaço no banco, coloca eles na fila de atendimento. Se não, manda os clientes embora. Pronto, depois que a gente faz a inserção dos clientes no banco, a gente processa a fila. Para cada cliente na fila de atendimento, faça. Se o cliente está sem paciência, acabou a paciência do cara, então remove o cara da fila e coloca na fila de saída. Se não, decrementa a paciência do cliente 1. Então, se ele não tem mais paciência, tira o cliente. Se ele tem paciência, tira de 1. Depois que você processa os que vão entrar e os que estão na fila, aí você processa os caixas. Essa ordem é importante, tá certo? Ok? Seguir essa ordem, porque se você fizer ao contrário,
aí o resultado dá diferente. Tipo assim, processa primeiro o caixa, tira o caixa se você processar primeiro o caixa e tirar o cara do caixa, o caixa vai ficar vago, aí o cliente da fila já entra. Então tem que ser a mesma ordem que está aqui para dar o mesmo resultado para todo mundo. Então, depois que você processa a fila de atendimento, você vai para os caixas. Para cada caixa, né, a pessoa que está lá, se tem um cliente no caixa, então você vê. Se o cliente tem algum documento para ser processado, então processa o documento do cliente, ou seja, diminui em a quantidade de documentos que o cliente tem e aumenta em um cruzeiro a quantidade de dinheiro que o banco ganhou, né? Em 1 minuto. Cada documento é 1 minuto. É para a gente simplificar a simulação. Aí a gente pensa em ciclos, né? Então, num ciclo que acontece, o cliente perde na paciência, um documento é processado, uma pessoa chega na fila, é tudo de um, tá? Se o cliente tem documentos para processar, processa um documento do cliente. Se ele não tem documentos para processar, coloca o cliente na fila de saída, ok? Para cada caixa, né? Se tem cliente no caixa, então você analisa o cliente. Se o cliente ainda tem documentos, você diminui um no documento. Se o cliente não tem documentos, você coloca ele na fila de saída. Se não tem ninguém no caixa, aí você vê. Você olha para a fila de atendimento. Se a fila de atendimento não estiver vazia, você pega o cara da frente da fila de atendimento e coloca no caixa. Ok? Para cada cliente da fila de saída, retire o cliente do banco. Dá para sair todo mundo de um golpe só aqui. Tudo bem? Para cada cliente que ainda... sim. Quando acabar a simulação todinha, para cada minuto do expediente. Quando acabarem todos os minutos, o banco fecha as portas e não atende mais ninguém. Então, o povo que é diferente do banco real, do banco de verdade, que quem entrou vai ser atendido, né? Aqui não, tipo, terminou o expediente, não importa se tem 50 pessoas na fila de atendimento, você despede essas pessoas e não recebe o dinheiro delas, ok? Então você não é só deixar de entrar pessoas e ficar processando. Deu a quantidade de minutos de expediente, não interessa quem ainda está no banco, acabou. Tchau para todo mundo. Se o cara ainda tem 10 documentos para serem processados no caixa, acabou, tchau para todo mundo. Aí não. Deixa eu ver aqui. Acabou o expediente para tudo, que é robô, é tudo robô. Os atendentes do banco é tudo robô. Eles ficam parados, não atendem mais documento, não processam mais caixa. Por que isso daqui? Isso daqui é para a gente fazer manualmente, porque como nós estamos trabalhando com alocação dinâmica aqui, para a gente manualmente desalocar todos os clientes que ainda existem dentro do banco. Porque quando o cliente entra no banco, a gente aloca a memória para esse cliente. Coloca ele no banco, ele roda. Quando ele sai do banco pela fila de saída, a gente desaloca a memória desse cara. Então é como se o processo tivesse parado pela metade. O banco não está funcionando, eu tenho que devolver toda a memória que eu peguei. Então você tem que fazer alguma forma de devolver para o sistema toda a memória. Então se ainda tem cliente na fila, desaloca todos os clientes, vai devolvendo a memória deles. Ok? Então vamos ver os parâmetros que permanecem fixos, né? O limite de clientes no banco e a quantidade de caixas, eles permanecem fixos por todo o tempo de simulação. Os valores que definem a chegada dos clientes no banco são a paciência do cliente que chega, a quantidade de documentos do cliente, a quantidade de clientes que chega por minuto. Esses valores podem ser fixos ou aleatórios entre um mínimo e um máximo. Isso daqui a gente vai definindo. Tipo, a gente pode dizer assim, ó, todos os clientes têm paciência 5 e chegam com 3 documentos. E chega 2 clientes por minuto. É um modelo bem simples. E essa combinação dessas 3 variáveis, 3 clientes por minuto, 5 documentos e 10 de paciência, vai gerar a quantidade de caixas equivalente. Se a gente fizesse aleatório, tipo, chega entre 1 e 4 clientes por minuto, seria a mesma coisa de eu fazer a média e chegar sempre 2,5 clientes por minuto. Então, a brincadeira de trabalhar com os valores aleatórios é que a simulação fica mais divertida. Mas como aqui é bem simplificado, eu ter que a paciência vai entre 10 e 20, geraria no final das contas o mesmo resultado de se todo mundo tivesse com paciência 15. Porque como é aleatório, ele vai tender sempre a média. Entendeu? Então,
A brincadeira de trabalhar com aleatoriedade é só para ficar um pouquinho mais divertido. Então vamos lá, as estruturas que a gente tem no banco são os clientes, ok? Cliente na quantidade de paciência e os documentos. Os parâmetros fixos da simulação eu vou sempre trabalhar com turnos, simulações que durem 360 minutos. Então esse é o parâmetro 360, que é como se fosse 8 horas de trabalho, né? 8 de 60. 6, 6, 12, 6, 12, 12, 24, 48. Não, 6 horas de trabalho, que é o do banco, né? 3, 6, 6. Exato. São 6 horas de trabalho aqui dentro. O máximo de caixas é 10 caixas. Nosso banco não pode passar disso, que a agência foi construída para isso. O caixa, ele custa R$100 por dia. Então, se eu tenho 4 caixas, eu sei que eu vou já estar gastando R$400 para pagar os caixas. Então tem que ver se compensa colocar mais caixas para tentar conseguir mais documentos para processados, né? Número de execuções para cada instância, 100 execuções. Como a gente vai estar trabalhando com valor, se a gente estiver trabalhando com valores aleatórios entre mínimo e máximo, né? Tipo assim, quantidade de clientes por minuto é entre 1 e 5 clientes por minuto, a gente tem que fazer a mesma simulação várias vezes para poder chegar no valor médio. Se sempre fosse 2 clientes por minuto, 10 de paciência e 2 documentos, eu não precisaria rodar várias vezes a mesma simulação, porque não faz sentido, vai dar sempre o mesmo resultado. Mas, como a gente vai estar trabalhando com mínimo e máximo, para poder chegar no valor médio, no valor aceitável, então cada simulação que está sendo aleatória, a gente vai rodar 100 vezes. Então, para um caixa, esses valores de quantidade de documentos, paciência e clientes por minuto, para um caixa, roda essa simulação 100 vezes e calcula o ganho médio do banco. Aí, para 2 caixas, roda isso daqui também 100 vezes e vê quanto é que o banco ganha. 3 caixas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí você tem os 10 resultados. Aí você faz o quê? Procura nesses 10 resultados qual foi o maior valor. Então, maior valor, 4 caixas, ele ganhou, em média, R$550. Então, pronto. Para esses dados, essa quantidade de parâmetros, para essa quantidade de clientes por minuto, esse valor de paciência e essa quantidade de documentos, função ótima se consegue com 3 caixas. Beleza? Tá mais ou menos compreendido aí o que é para fazer? Vocês estão com a cara como se estivesse por uma coisa muito complicada, não? Hã? Tudo bem. Ok. Eu acho que a gente tinha feito. Quiser ver a simulação, deverá passar 2 estruturas por parâmetro a função que gera a visualização. A gente fez uma visualizaçãozinha que nem a da matriz, que a gente tem 2 funções. A gente passa o caixa e a fila, e aí ele pinta o caixa e a fila. Pronto, aqui são alguns valores esperados de simulação. Ok, ó. Para o número de clientes entre 0 e 1 cliente por minuto e paciências de 1 a 60, quantidade de documentos de 1 a 10, o ideal são 4 caixas. Okay? Então você tem que rodar o seu código para tentar chegar nesse valor aqui. Com o cliente chegando de 0 a 2 por minuto, paciência de 1 a 20, isso daqui eu tenho 8 caixas e por aí vai. Ok? Verifique se não há vazamento de memória. Vamos ver o que é que a gente tem no projeto. Vocês conseguem rodar o projeto? Rodem o projeto aí Tá dando erro. Não é porque não tem o SFML nesse laboratório, não? No teu computador também teu? Eu vou tentar descobrir aqui o que é que tá.
A gente corrige já. Eu vejo já que erro é esse e a gente corrige. Então, meu código é diferente de vocês. Deixa eu tentar consertar o de vocês. Porque como eu mexi nisso daqui para criar um novo modelo de visualização, aí eu... Vamos aqui. Talento. Por isso que o povo de Quixadá é tão talentoso. Você tenta baixar alguma coisa e talento o tempo todo. Ai, 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 ai. Haja talento aqui. Tiveram um monte de coisa. Às vezes eu tenho vontade de não passar nada no código. Esse 2 anos já de idade esse trabalho tem. Velhinho já. Um dos primeiros que a gente fez. A visualização deve ser toda bugada ainda, do jeito antigo. Conseguem baixar? Conseguiram baixar? Ele só não roda, né? Travou aqui meu QT. Bora, QT Create, morra não. Dropbox, disciplina. Consertar o que eu mexi aqui. Isso aqui eu tava ensinando mapas. Aí eu baldeei aqui o código aqui. Onde é que tava essa simulação? Ah, tá certo. Tô lembrando aqui da... Tá dando erro mesmo, ó. Tá dando erro mesmo. Então vamos consertar aqui. Deixa eu ver se já terminou aqui. Não terminou, tá muito lento. Eu queria pegar o projeto de vocês de aluno para eu corrigir e ficar corrigido para todo mundo. Vegas.
Que tombas. O que eu mexi? Qual é que tá dando de vocês? Então vamos fazer na mão mesmo, vamos fazer tudo do zero. Fazer tudo do zero, depois eu conserto a parte da visualização. É bom que não baldia nada e a gente faz do zero. Bora lá. Então pronto. Então vamos começar com isso daqui, certo? Uma função que gera um valor aleatório pra gente, entre mínimo e máximo. Mais um ponto H. View.cvp. Eu vou consertar essa carniça. Tá faltando um arquivo, por isso que esse negócio tá bugado. Eu devo ter apagado um arquivo sem querer. Ah, tá aqui, ó. Deixa eu tentar o de vocês. Então esse daqui é o mesmo projeto que tem pra vocês. Ué, por que aquele de vocês não roda? Tá faltando código. Main.simulação.h simulação.cpp. Ah, tá. Ah, tudo bem. Simulação. Façam só o seguinte. Só descomenta e comenta o simulação. Mesmo assim. Ah, tudo bem. Apaga esse executar testes aqui. Apaga o executar testes todinho. Pronto, é. Só apagar o executar testes. Ok? Pronto. Era, sei lá o que era. Ok, então isso daqui é só para mostrar o view, ok? Isso daí é só para mostrar o view. Isso é só para mostrar o view. Então basta tirar aquele código, porque aquele código era para vocês implementarem aquela função, por isso que a função não está lá. Porque a função vai pegar os parâmetros e rodar a simulação, tá certo? Então vamos olhar para cá e ver o que é que já tem para vocês, certo? Sai. Então vamos olhar para cá. A gente tem uma lista de globais, que são justamente aquelas variáveis que foram definidas lá no começo: quantidade de turnos, máximo de paciência, máximo de caixas, custo caixa por dia e número de execuções de teste, ok? Então a gente tem aqui no simulações.h essa função que vocês têm que implementar, que é justamente ela que vai rodar a simulação para esses valores: cliente mínimo, 500, cliente máximo, paciência mínima, paciência máxima, quantidade de documentos mínimo, quantidade de documentos máximo. Então vocês vão rodar essa função com esses parâmetros e gerar o valor do lucro. O que é o valor do lucro? Para cada quantidade de caixas, quantidade. O valor do lucro é
a quantidade de dinheiro que você gastou com os caixas menos... Não. Aqui é só bruto mesmo a quantidade de documentos processados. Exato. Calcular lucro é que... não. Tudo bem. Lembrei agora. Calcular lucro... tudo bem. Por isso que dividi. Tá. Então vamos voltar tudo do zero. Tá? Isso é o que dá pra passar muito tempo sem ver a atividade. Você acredita que vai lembrar de tudo que fez? Ok. Então como é que você faz? Você chama o otimizar lucro e o otimizar lucro vai rodar calcular lucro para vários valores de quantidade de caixas. Então isso daqui roda a simulação uma vez. Então isso daqui executa a simulação uma única vez. Então otimizar lucro, essa função vai chamar 100 vezes calcular lucro para cada quantidade de caixas. Pronto. Então, essa funçãozinha aqui vai chamar 100 vezes para um caixa isso daqui, 100 vezes para 2 caixas, 100 vezes para 3 caixas, 100 vezes para 4 caixas, e no final ela diz qual é a quantidade de caixas que dá o melhor lucro. Ok? Então, essa daqui que vocês acabaram de rodar, a simulação, é só para vocês saberem quais são os parâmetros que tem na simulação. E essa executar teste não tem nada não. Não sei o que é aqui não. Então, vamos ver aqui na simulação o que é que nós podemos ver. Ok? Então, a gente tem o pintorzinho, que é quem faz aquele desenho bonitinho. Tá? Aqui eu criei o mínimo de paciência 1, máximo de paciência 10, mínimo de documentos 1, máximo de documentos 5. Turnos por dia é o parâmetro, quantidade de caixas 3. Ok? A única função mesmo que tem para desenhar é pintor.desenhar, que passa o caixa. O caixa é um vector de cliente, tá vendo aqui? Caixa é um vector de cliente. A fila é uma lista de clientes, ok? E o valor 300, que é de quanto em quanto tempo ele vai... que é quanto tempo ele vai ficar mostrando, né? Porque se você não desse o tempo, ele ia mostrar como se fosse um sleepzinho, tá? Então, se você quer um turno por segundo, você coloca 1000. Ali, ele vai ficar tipo preso nessa função aqui, entendeu? Mostra isso, aí ele entra na função, faz o desenho, espera um segundo, volta para você continuar o teu processamento, a tua parte de visualização. Otimizar não tem nada a ver com a parte do desenho. O desenho é só para a gente ver o povo entrando no caixa, entrando na fila, saindo do caixa, só para ficar bonitinho e divertido, né? Se você quiser só rodar a simulação, é só comentar isso daqui e ele roda a simulação toda, tá? Então, vamos lá. O que é que a gente tem aqui? E menor do que tempo. Cadê o tempo? A tempo turnos por dia. Vamos fazer o seguinte, só para a gente ver o povo andando, né? Aqui eu coloquei quantos caixas? Cadê a quantidade de caixas? Quantidade de caixas, número de caixas. Número de caixas, 3 caixas. Ok? Então eu criei um vector de 3 caixas. Por isso que ele mostra 3 caixas como abertas. Tudo bem? Ele precisa dessas 3 estruturas. Um vector de cliente e uma lista de clientes para poder fazer o desenho. Ok? Para a gente fazer o aleatório, a gente pode utilizar essa funçãozinha aqui, tá certo? Essa funçãozinha ela gera um número aleatório entre mínimo e máximo, incluindo máxima. Que é só essa formulazinha aqui em cima do range, né? Isso daqui só serve para eu não ter que fazer o sRange lá na main. Uso uma variávelzinha estática que trabalha como inicializador. Se é a primeira vez que eu estou rodando a função, então eu faço o sRange e coloco a variável para 0. Então ele nunca mais entra nesse if, ele garante que ele só faz o fRange uma vez só, por causa da mágica do static. Então isso daqui é só para a gente poder puxar os nossos números aleatórios. Então vamos fazer uma brincadeira aqui, né?
Coloquei um cliente no caixa 1, tá vendo? Criei um cliente com paciência 1/3 e 5. Vamos ir secando o nosso caixa, certo? Então, cada simulaçãozinha aqui eu vou mostrar e vou tirar um cara do caixa. Como é que eu tiro um cara da fila? Como é que eu tiro um carinha da nossa fila aqui? Exato, como é que eu tiro um carinha do começo da fila? Fila.pop front. Ok? Na hora que eu faço esse pop front, o meu elemento que estava no começo da fila some. Só que esse elemento foi alocado dinamicamente. Então, se eu só der o pop, eu perco a referência e perco o objeto. Então, o que eu tenho que fazer primeiro? Eu tenho que guardar esse cara, né? Auto cliente, aí recebe fila.front, né? Enquanto eu tiver alguém, porque senão eu vou pegar uma pessoa que não existe, né? Enquanto enquanto a fila não estiver vazia, não quero, se a fila não estiver vazia. Se fila.empty, se a fila não estiver vazia, eu vou tirar uma pessoa de dentro da fila. Vou pegar o cara que está na frente da fila. Depois eu mando ele para fora do banco. Só que o que eu tenho que fazer com esse cliente agora? Como é que eu me livro dele? Delete cliente. Agora eu dou um delete no cliente. Esse cara aqui é um cliente asterisco. Delete o cliente. Então, ó, nossa simulação vai fazer o quê? Vai cliente C recebe caixa 1. Isso aqui eu estava só rodando a paciência dele para poder ficar bonitinho. Então, vou tirar isso daqui. Então, eu vou ficar desenhando e toda vez que eu passar pelo laço, eu vou tirar um cliente da fila. Vamos ver o que é que a gente vê aqui. Será que a nossa fila diminui? Nossa fila foi embora. Não tem mais o que fazer, ele travou. Ok. Nossa fila. Vamos jogar a gente na fila, né? Isso daqui eu estou tirando um cliente da fila por segundo. Vamos colocar com 50%, vamos colocar com 70% de chance um cliente na fila. Como é que a gente faz isso daí? 70% de chance é o quê? 7 em 10, né? Se rand mínimo máximo entre 7, não, de 0 a 9, se isso daqui for pelo menos 7, eu tenho 70%, né? Gerar um número entre 0 e 9, se isso daqui for menor do que 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, isso vai acontecer em 7% das vezes. Com 70% das vezes, eu quero adicionar alguém no final da fila. Como é que eu adiciono a pessoa no final da fila? Fila.pushback. Vou dar o pushback de quem? De um novo cliente. New cliente. Qual o valor de paciência? Vou fazer o mesmo range aqui. Mínimo, máximo. Vou mudar o nome dessa função, está muito grande. Vai virar o range.mm. Range.mm. Aqui eu tenho os valores de paciência, né, que seriam os valores da simulação, mas vamos colocar aqui entre paciência 1 e 5 e... aqui, exato, 1 e 5, que é o primeiro valor do range, e o segundo a quantidade de documentos, range.mm entre 10 e 20. 20 documentos, não corra demais para processar. 10 e 20. Ele acha que não está funcionando. Sai. Porque eu não estou mexendo nos caixas não ainda. Não estou mexendo nos caixas não. Ó, de vez em quando aparece alguém, eu estou só inserindo os clientes na fila para a gente ver a fila
andando, entendeu? Ele como 70% de chance. Esse número é o número de documentos. Esse número de documentos. E o vermelhinho, quanto mais vermelho é a paciência. Entendeu? Quanto mais vermelhinho é a paciência. A gente poderia ter colocado a paciência aqui em cima, ao invés de cor. O código de cor foi só para ficar engraçado. O pessoal entra azul e fica vermelho e sai da fila. Foi só para ficar engraçado. Para a gente ver a quantidade de caixas que ele coloca é o tamanho dos caixas. No caso aqui, o nosso vector. Cadê o nosso vector caixa? Onde é que eu tenho caixa aqui? Eu tenho caixa 1 só. Caixas. Caixa não foi alocado, não? Cadê caixa? Tá aqui número de caixas, ó. Tenho 3 caixas. Caixa, número de caixas. Se eu botar aqui 5 caixas, vão aparecer mais caixas abertas? 1, 2, 3, 4, 5. Daqui. É porque esse aqui também é caixa. 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 caixas abertas aqui. Primeiro é esse daqui. Então, a quantidade de... O tamanho do vetor mostra a quantidade de caixas. Então, deixa eu colocar aqui o cliente em todas as posições aqui. Botar um cliente no caixa 0, um cliente no caixa 1. 0. Paciência tem um valor máximo, que atualmente está definido como 20. Para ele poder pintar direitinho. O cliente pode passar até 20 minutos na fila. Botar no caixa 0 alguém com máximo de paciência e no caixa 1 alguém com 0 de paciência. Vamos ver como é que fica a visualização. Bem azulzinho, né? Tá tranquilo. Máximo de paciência. Esse daqui já a paciência estourada. Não. 0 é que... Não, isso tá errado. A visualização tá errada. Era pro cara chegar azul e sair vermelho. Ele tá chegando vermelho com o máximo, né? E saindo azul. Chegando vermelho e saindo azul. É só a gente ajeitar o código de pintura. Vamos ver onde é que esse cara tá pintando. É verdade. É porque eu tô criando eles com pouca paciência, na verdade, né? Então, entre 15 e 20. O primeiro é a paciência? O primeiro é a paciência. É porque eles já estão chegando sem paciência no banco. Agora eles vão chegar mais tranquilos. Eles vão chegar mais tranquilos, ó. Ok. Esse código... Ok. Aquele desenho os clientes aqui. Desenhar cliente. Tá aqui, ó. A cor tá relacionada com a paciência. Aí ele pinta os clientes. Um trabalhão fazer isso. A fonte. Qual a posição? Cliente.shape.getPosition. Ok, eu vou mexer nisso não. Pronto, vocês já tem tudo que vocês precisam para fazer o trabalho funcionar. Bom trabalho. Agora é a brincadeira de vocês de transformar aquele pseudocódigo em código, de achar, isso daqui eu tenho um nil bem aqui, porque eu vou estar inserindo um cliente no vetor, ou então, como é que eu faço para tirar um cliente da fila e colocar o cliente no vetor? Como é que eu tiro o cliente de dentro da fila, da estrutura lá, do front, para atribuir para o vetor? Aí o que é que eu faço com a posição? Entendeu? Então agora é o jogo, que se eu fizer não tem graça. Entendeu? Vocês partem aqui do pseudocódigo. Cadê?
Vocês partem aqui do pseudocódigo, é isso daqui que vocês vão sair, e a brincadeira é tentar transformar isso daqui dentro daquele código. E tudo que vocês precisam, você já tem ali, naquele código de simulação, né? Você já tem a fila, já tem os caixas, que é o vetor, já tem as variáveis, então é tipo uma coisa de cada vez. Então, bota a simulação para rodar 360 minutos, né? Já tem até aqui o tempo, né? Isso aqui é para cada um dos minutos, e bem aqui você vai colocar o pseudocódigo. Bem aqui você vai começar a transformar em adiciona os clientes aleatoriamente, se tem cliente dentro da fila, blá 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 blá, blá, colocar aqui. Vamos lá? Pode ficar de dupla, vocês começam aqui de dupla, depois vocês terminam sozinhos.